Eu sou a locutora do Mineirão e é claro que sempre me chamam de a voz do Mineirão. O placar é consequência. Quem se apaixona pelo processo joga melhor o jogo. Boa semana e bora pro jogo! Olá para você, tá começando o conteúdo extra desta sexta-feira, hoje é dia 8 de maio de 2026. Eu tenho o prazer em receber Poliana Andrade, ela é mestre de cerimônia, jornalista, ela é a voz do estádio Mineirão em Belo Horizonte. Por que trago ela aqui no programa de hoje? Para falar sobre a mãe. Poliana, muito obrigado por ter aceito o convite aqui, sua disponibilidade e tempo com a gente aqui da empresa. Queria saber para você o que é ser mãe nessa data que vai ser comemorada no próximo domingo, dia 10. Muito obrigado mais uma vez, uma boa noite. Edu, boa noite. O prazer é todo meu. Te agradeço pelo convite e que alegria poder falar sobre esse assunto que tanto nos aquece, né, o coração, porque ser mãe é a maior bênção da minha vida. É um presente de Deus, é o que dá mais sentido aos meus dias e é realmente assim, é indescritível, né? É uma alegria assim, há 9 anos, quase 10, que eu tenho a dádiva de dizer que eu sou mãe e isso é maravilhoso, é maravilhoso. Agora, ao mesmo tempo, né, Edu, é uma responsabilidade. Você poder, assim, gerar uma vida e educar, né, formar um ser humano para o mundo é realmente algo também que a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente sabe, não é fácil. São muitas influências externas, é muita coisa, né? Que por mais que a gente em casa tente dar uma educação conforme os nossos princípios, mas é muita coisa, né? Que vem de fora e que às vezes a gente não tem controle. Então, né, não é uma missão fácil, é uma missão linda, que a gente abraça com muito amor. Para mim, assim, é uma honra, é um privilégio, é uma alegria ser mãe, mas tem esse outro lado realmente da responsabilidade e daquilo que foge ao nosso alcance. Mas é maravilhoso, e ser mãe, assim, me ensinou também que a presença é muito mais do que a perfeição, e eu faço muita questão, sabe, de estar presente, né, na vida do meu filho, o máximo de tempo que eu consigo. É claro que a gente tem outros afazeres, mas eu faço questão, assim, de participar, sabe, do dia a dia dele, seja quando a gente fala de escola, de atividades extras, de também um acompanhamento numa terapia, né, que meu filho faz todo um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, então faço questão de estar presente sempre que possível. Aliás, o normal é eu estar presente, eu não estar é exceção, eu não gosto de terceirizar certas coisas, mas é claro que é muito importante a gente ter uma rede de apoio, porque às vezes é necessário. Mas é muito bom, né, a gente estar presente de forma, né, o máximo que a gente puder, né, e estar sempre vibrando com as conquistas deles e também, claro, estar ajudando nos desafios. E como é que você conseguiu conciliar o dia a dia? Você falou a questão do papel da mãe, o papel da mulher, a importância, né, Sim. para você e também para ele, né? Como é que é essa relação do dia a dia, ô Poliana? Então, Edu, hoje eu consigo, assim, organizar a minha rotina de trabalho, principalmente, assim, quando ele está no período da escola, à tarde, né, eu foco mais o meu trabalho no período da tarde. De manhã eu costumo ter as horas livres, assim, para poder acompanhá-lo, né, nas terapias, seja psicóloga, TO, fisioterapia, futsal, que ele faz, natação, né, atividades essas aí que são muito importantes também para o desenvolvimento dele. Então, eu consigo estar presente na maior parte do tempo, e foco o meu trabalho no período da tarde, quando ele está na escola. Pego ele na escola e viemos para casa juntos, né? Faço para casa, estudo para as provas. Então, eu consigo estar presente bastante, assim, na vida dele, né? No dia a dia. É claro que, às vezes, tem reuniões importantes de manhã, encontros, né? No trabalho, assim, que eu preciso, às vezes, remanejar
Aí por isso é importante ter uma rede de apoio, né? Além do meu marido, que muitas vezes também consegue acompanhá-lo. Eu tenho aqui a Cida, que trabalha comigo e está comigo desde que eu estava grávida, desde que ele nasceu praticamente, né? Então é um anjo nas nossas vidas e que me ajuda muito. Então, assim, mas eu consigo conciliar. Agora, final de semana, porque tem os jogos, né? Eu trabalho no Mineirão, eu sou responsável pela ouvidoria do estádio, então no dia a dia eu tô lá. E tem os jogos que aí fogem um pouco do horário trivial ali da semana, né? Às vezes jogos no meio de semana, mas à noite, em horários não tão comuns, né? 9h30 da noite, tem 8h30, tem 7, aí vai variando. E final de semana também, né? Os jogos aí 4 da tarde, 6h30, e também varia bastante, né? Mas eu consigo conciliar e se antes, quando ele era mais novinho, eu tinha o desafio de sempre ter uma estrutura, ter pessoas para ficar com ele quando eu ia trabalhar nos jogos, hoje, Edu, ele quer ir comigo em todo jogo no Mineirão. Então, hoje é mais um programa que a gente faz juntos. E, assim, é muito bom ter a companhia dele. Aí, meu desafio passa a ser outro. Não é com quem deixar o Paulinho, é com quem deixá-lo no Mineirão, enquanto eu trabalho, porque ele não pode ficar do meu lado e ele nem quer também, né? Além de não poder, que ali é meu ambiente de trabalho, ele quer ficar no meio da torcida. E aí eu tenho que sempre arrumar uma companhia para ele, porque meu marido nem sempre pode, nem sempre está disposto a ir. Então o desafio mudou, mas sempre tem gente para ficar com ele, a gente tem muitos amigos, uma rede também muito bacana, que também está sempre presente ali no Mineirão, que também gosta de ficar na torcida. E aí eu consigo, assim, a gente vai, né, se adaptando, e claro, né, um exercício constante aí de organização, flexibilidade, de apoio, mas tem sido uma jornada tranquila aí da gente levar e eu tenho conseguido conciliar, né, a obrigação, o trabalho que também é prazeroso para mim, eu gosto muito do meu trabalho, junto com esse maior prazer da minha vida, né, que é ser mãe e poder estar presente de forma intensa na vida do meu filho. O que o seu filho trouxe para você como profissional que você melhorou na vida? Que você conseguiu crescer? Você fala na minha carreira, na vida Isso, na profissional? carreira, tanto no profissional quanto no pessoal, para essa data tão importante que é do próximo domingo, Dia das Mães. Quando a gente fala assim de carreira, né, eu acho que ele trouxe de vida também, né? Como é que eu posso dizer assim, prioridade, né? E propósito. Antes de ser mãe, assim, a gente achava que tudo era urgente, né? No trabalho, principalmente. Não, tem que resolver, e ficava, às vezes, mais horas, né? Do que a sua carga ali, ficava até tarde no trabalho. Enfim, depois que ele nasceu, você vira mãe, assim, acho que você muda de prioridade, não tem como, né, gente? Assim, é lógico que o trabalho é muito importante, mas ser mãe e você poder estar presente ali na vida do seu filho é fundamental. Então, por exemplo, meu horário de trabalho é até às 18 durante a semana, né? E ele sai da escola às 18, tem uma margem ali para pegar ele, né? 18, 18h30. Então, assim, dá o meu horário, eu já quero logo ir embora para pegar ele, né? Assim, antes às vezes eu ficava até 19, 19h30, tranquila, né? Então, assim, eu acho que a gente se organiza mais, você consegue focar mais ali no que realmente é mais importante, né? Claro, sempre com responsabilidade no trabalho, eu acho que tem que sempre focar isso, mas você aprende a valorizar mais o tempo, né? E também acho que você fica mais empática, mais humana, né? A maternidade amplia muito, né? Esse nosso olhar para as pessoas e para as histórias. Eu acho que mexe muito com a gente, sabe? Assim, porque você se coloca mais no lugar do outro, né? Consegue ter esse olhar mais humano mesmo. E a Poliana, que nesse último mês de abril comemorou 27 anos da Voz do Mineirão. Antigamente era a dengue, né? Para quem está nos entrevistando, a gente que é um pouquinho mais experiente, né? Para não falar outra coisa, né, Poliana? Como é que foi a carreira da Poliana até chegar na questão de ser a voz principal do Mineirão? Nossa, Edu, então, foram 27 anos, né, que eu completei dia 17 de abril, e é uma vida, né? Quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus, é muito tempo. Eu comecei, eu tinha 18 anos.
na locução do Mineirão e eu brinco assim que o presidente da Dengue na época, acho que ele foi muito corajoso, né? Porque além de colocar uma mulher, que não era comum a gente ter mulher na locução em estádios, aliás, em nenhum departamento, setor de futebol era comum, né? Naquela época, assim, eu tinha só 18 anos, era uma menina. Então, eu falo que eu sou muito grata, né, por essa oportunidade. E eu comecei a trabalhar muito nova. Eu morava em Divinópolis, com 16 anos, eu já tive a oportunidade de começar a apresentar um telejornal local, a trabalhar como mestre de cerimônias. Então, ali eu já despertei, assim, para a área de comunicação, jornalismo. Quando eu tive que escolher no vestibular, né, que curso fazer, eu não tive dúvida. Fui para a área de jornalismo e, com 17 anos, vim para Belo Horizonte para poder fazer faculdade. E já trabalhando na área, eu sempre tive oportunidade aqui também de estagiar, já comecei apresentando programa de esporte também muito nova, né? E no Mineirão, em 99, eu vim para cá em 98, começar na faculdade, e em 99, no primeiro semestre, né, em abril, já com essa oportunidade no Mineirão. Mas eu fiz parte do quadro móvel da Dengue por muito tempo, né? Até 2010, quando fechou o estágio para reforma, eu só trabalhava dia de jogo, então eu ganhava por jogo. E aí, depois da reforma, o Mineirão, né, a Minas Arena, no caso, que administra o estádio, após a reforma, me convidou também para poder ser responsável pela ouvidoria do estádio. Então, hoje eu estou no dia a dia do Mineirão, né, na locução em dia de jogo e no dia a dia na ouvidoria, e eu adoro assim, meu trabalho. Né? Tive também muita experiência aí na área de esporte, apresentando programas como repórter, trabalhei também como política, mas aí até voltando para esse lado mãe, o Edu, até 2014, 2015, minha vida era uma correria. Gente, eu trabalhava 12, 13 horas por dia. Eu saía de casa às 7 da manhã, voltava 9 da noite, sabe? Até mais, né? Deu 14 horas. Era isso todo dia, fora os jogos, né, final de semana, e quando tinha meio de semana também, fora eventos como mestre de cerimônia. Eu brinco que eu não sei como é que meu marido aguentou em de casamento, viu? Mas, nossa, porque eu quase não parava em casa. Mas aí depois que eu engravidei, eu tive uma primeira gravidez antes do Paulo Antônio, que eu tive pré-eclâmpsia, tive que interromper e, né, não foi para frente. Assim, depois disso eu diminui o ritmo. Então, né, não é mais aquela correria, aquela loucura desde 2016, né, 2015, 2016, quando o Paulinho nasceu. Então, eu realmente tenho um slow aí, sabe? Assim, trabalho muito, ainda trabalho, mas bem menos do que eu trabalhava antes. E hoje eu consigo conciliar bem mais, né? A função aí, locutora do Mineirão, mestre de cerimônia, né, jornalista, locutora publicitária, com a minha principal missão nesse mundo, né, que é ser mãe. Então, consigo equilibrar bem melhor, mas já trabalhei muito, muito, muito aí antes de engravidar. Só o pessoal que está nos acompanhando, a Dengue era a administração dos estádios do estado de Minas Gerais. Isso, não tem nada a ver com a doença, viu, gente? Poliana Andrade, muito obrigado por ter aceito o convite aqui. Parabéns pelo Dia das Mães. Agora é o seu momento, como diz, agora é o seu show, se você deixar suas redes sociais. Eu vejo que você é muito ativa. E para a gente finalizar, se quiser, na hora que você deixa aí a questão das suas redes sociais e também falar a importância da mãe para você. Você falou o que é ser mãe, agora o que é a importância da mãe para a gente finalizar esse bate-papo aqui. A mãe é muito importante na nossa vida e como eu sinto falta da minha, viu, Edu? A minha faleceu tem cerca de 1 ano e meio, foi em dezembro de 2024. E assim, nossa, me deu até um aperto aqui no coração, né? Que é o segundo Dia das Mães que eu passo sem ela e é muito difícil, né? Você não ter sua mãe do lado. Então, assim, a gente tem que dar muito valor a essa figura, porque ela faz a diferença nas nossas vidas, sabe? Então, é, eu tento, né, ser para o meu filho, que minha mãe foi para mim, essa figura tão importante, tão significativa, que faz tanta diferença nas nossas vidas, né? Então, dá amor, dá exemplo, dá colo. Então, eu quero deixar aqui a minha mensagem de Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão nos assistindo. Vocês, nós, temos uma responsabilidade muito grande, somos figuras
muito, mas muito importantes na vida dos nossos filhos. Então, vamos sim nos doar, sempre dar o nosso melhor em prol deles, dar muito amor, dar presença, dar carinho, dar exemplo, ser referência. E vamos aproveitar cada momento que a gente tem ao lado deles. Vamos dizer sempre eu te amo. Eu não canso de falar eu te amo com meu filho. Ele às vezes fala, mãe, mas de novo, você já falou. Eu falo assim, ai filho, mas deixa eu falar, eu gosto de falar. Tá bom, mãe, eu adoro ouvir também. Às vezes ele brinca, né, que eu falo muito, mas ele é muito carinhoso e ele gosta de ouvir. E eu acho que é tão importante isso, né, que a minha mãe sempre falava pra gente também, eu te amo. Então, é muito importante a gente demonstrar esse amor nas palavras e nos gestos também do dia a dia. Então, vamos valorizar muito essa figura materna, porque é, é maravilhoso, né? É maravilhoso ser mãe, é maravilhoso ter mãe. Então, fica aí os meus parabéns para todos para todas, né, que têm a alegria de cumprir essa missão na vida. E obrigada, Edu, pela oportunidade de estar aqui com você, por esse bate-papo tão gostoso, poder falar, né, dessa missão, poder falar um pouquinho do meu trabalho, nessa data tão importante aí, né, que é o Dia das Mães. E sobre as minhas redes, né, quero sim deixar, te agradeço aí pelo espaço, o meu perfil no Instagram, @poliandrade.locutora, Poli com 2 L's, Y, Andrade.locutora, igual do livro, Poliana Moça, Poliana Menina. Minha mãe leu o livro quando estava grávida de mim, colocou o nome, e eu gosto muito da história da Poliana, né, que brincava do jogo do contente. Eu falo que na minha vida eu tento ser como ela, nem sempre é possível, mas a gente tem que sempre tentar ver o lado positivo, ver o que acontece de bom em todas as situações, por pior que seja, né? Então, bora cada um aí tentar ser um pouco poliana também, né, Edu? Mas fica aí, poliandrade.locutora. Muito obrigada, foi um prazer, viu, falar com você. Eu que agradeço, parabéns a todas as mães. Sua mãe está olhando por você, onde ela Tenho estiver. certeza disso. E assim, é difícil, porque eu ainda tenho a minha mãe, mas quando não tiver, mas comemore por ela. Viva por Sim, ela. Faça rir por ela. A dor fica, mas a gente tem que continuar fazendo a sem missão dúvida. que ela plantou por você. Poliana Andrade, muito obrigado pela atenção. A todos uma excelente semana e fica aí um feliz Dia das Mães. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, Edu. Um abraço, gente.